Falar aqui. Tá bem, obrigado. Então, vamos dar graça para nós começar. Nosso amado Pai, Pai bendito, te damos graça por essa noite, pela tua misericórdia para conosco. E te pedimos, Pai, que nos ajude nesse momento que vamos passar juntos por meio dessa live, que tu possa, Pai, abrir nosso entendimento, nós possa atentar e ouvir a tua palavra, e assim também nos ajude a colocar em prática. E sempre te dando graça, Pai bendito, pela tua provisão perfeita, pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo, que tu enviaste a este mundo, e ali naquela cruz, por entregar ali, fazendo aquilo que era perfeito diante de teus olhos, ele entregou a tua vida, recebeste todo o juízo que era para nós, caiu sobre ele ali naquela cruz. Te damos graças, Senhor, por essa provisão perfeita, por amor e obediência ao Pai que tu fizeste, e assim nós temos liberdade, livre acesso e reconciliação com nosso Pai. Te damos graças nessas coisas e tudo te entregamos em seu próprio nome, Senhor bendito. Amém. Amém. Então, vamos continuar na leitura aqui do segundo Tessalonicenses, né? Capítulo 2, versículo 13 em diante. André, você vai ler aí para a gente? Sim. Por favor. Irmãos, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, nós vimos até o versículo 12. O que vai acontecer? Isso aqui tem um caráter profético, essa passagem, porque os tessalonicenses eles estavam muito temerosos, porque eles estavam sofrendo tanto que eles achavam que já tinha começado a grande tribulação. E nós sabemos que a grande tribulação não começa antes que seja a igreja tirada da terra, arrebatada da terra. E também que apareça, se desenvolva a apostasia e apareça o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo. Então, depois que Paulo esclarece tudo isso para eles, falando também que aqueles que já tivessem escutado o evangelho, não tivessem subido no arrebatamento e tivessem escutado o evangelho, eles não teriam uma segunda chance. Pelo contrário, eles receberiam de Deus um poder sedutor. Em algumas versões fala a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade
antes tiveram prazer na iniquidade. Existe um filme aí chamado Deixados para Trás, muito famoso, um artista famoso, vem de uma série de livros também, muito famosos, esses livros. Eu até ganhei uma vez um sorteio aí de um site, achando que fosse encontrar alguma coisa de boa nele. Eu joguei fora no lixo, joguei no lixo. Na metade já joguei no lixo, não consegui ler. Porque ele assume que no arrebatamento vão alguns e outros ficam para se converter depois. Mas, assim, os que ficam para se converter depois seriam pessoas que escutaram o Evangelho. Então, muitos teriam escutado o Evangelho e vão se converter depois. Logo que eu me converti, eu até achava que era isso, porque eu li um livrinho da editora Betânia, que é uma editora pentecostal, e acho que o título era Cristo Voltou Esta Noite, alguma coisa assim. E aí tem um repórter que vai ver o que está acontecendo, e vai investigar, e no fim ele se converte também. Então é uma bobagem muito grande, porque aquele que ouviu, é o que está escrito aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, falando do anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Inclusive, esses sinais e prodígios, hoje está muito na moda isso, em igrejas pentecostais, é como se o diabo já estivesse cevando um povo para deixá-los interessados em sinais e prodígios. Não os verdadeiros salvos não caem nessa, né? Mas outros que estão com o seu olhar fixado na terra, na prosperidade, na saúde, na riqueza, na sorte, no amor, e vão na igreja lá buscando essas coisas. Eles vão ver muitos sinais quando vier o anticristo, porque eles não vão subir no arrebatamento. Se eles não creram, se não nasceram de novo, não terá salvação para eles. Então, esses vão receber o anticristo com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, ou seja, não creram no Evangelho. O que é a verdade? É a verdade do Evangelho. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, ou o poder sedutor, numa outra versão, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer em iniquidade. Então, depois do arrebatamento, mesmo uma pessoa que tenha escutado o Evangelho e não creu em Cristo, ela vai crer na mentira do anticristo, ela não vai conseguir crer em Cristo. Porque é Deus quem vai mandar essa operação do erro. O coração dela vai ser endurecido, como o coração de Faraó. No começo do sistema lá de Faraó, não querer deixar, né, o povo, diz que Faraó endureceu o seu coração, quando você lê no Antigo Testamento, em Êxodo, Faraó endureceu o seu coração, para não deixar o povo sair. Depois que Faraó endureceu o coração, mesmo Deus fazendo todos os sinais, insistindo com ele e tudo mais, diz depois uma parte que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí não tinha mais jeito. Quando Deus endurece um coração, não tem mais solução para essa pessoa. E foi isso com Faraó também. Ele acabaria sendo perdido, né, por causa desse endurecimento da parte de Deus. E é isso que vai acontecer com essa operação do erro aqui. Vão crer na mentira. Mas, entenda o seguinte, o Evangelho está sendo pregado há 2000 anos. Porém, se você for lá no Tibete, por exemplo, naquelas montanhas do Tibete, chegar numa tribo lá e perguntar quem é Jesus, eles não vão nem saber. Eles nunca ouviram falar. Então, tem muita gente que nunca escutou o Evangelho. Ou se escutou uma versão distorcida do Evangelho. Ah, você tem que pegar uma religião, você tem que se purificar muito, você tem que andar uma vida muito correta. E não entenderam, não receberam o evangelho da graça de Deus. Então, tem muita gente que não conhece o Evangelho. Tem um vídeo que eu vi um dia, uns caras, uns americanos em Jerusalém, e eles vão na rua, assim, entrevistando pessoas judeus, né? Judeus em Jerusalém, nas ruas de Jerusalém. Então, ele pergunta, quem é Jesus? Muitos não sabiam.
Você acredita em negócio desse? Muitos nem sabiam quem era. Porque nós vivemos aqui no Ocidente, nós vivemos num mundo ocidental cristianizado. Então, até na escola, você aprende alguma coisa sobre Jesus. Mas pega alguém que vive lá em Jerusalém, ou que vive em Jerusalém, eles talvez saibam alguma coisa dos pontos turísticos, né? Mas pega o pessoal dos países muçulmanos, por exemplo, sabe? Os que estudam talvez vão saber que Jesus é um profeta muito importante, coisa e tal, mas não que é Deus, Deus e homem. E se você vai, então, para a China, você vai para esses países que não são cristianizados, muita gente não conhece o Evangelho da Graça de Deus. Muita gente nem escutou o Evangelho. E você tem também países fechados, como a Coreia do Norte, que é proibido evangelizar. Não só a Coreia do Norte, mas você, na Arábia Saudita, se você sai na rua distribuindo folhetos evangelísticos, você vai preso, vai para a cadeia. O John Kemp estava, eu não lembro se era nas Filipinas ou na Indonésia, não me lembro exatamente, ele estava na rua distribuindo folhetos. Ele foi preso. Veio a polícia, catou ele, botou no carro de polícia e levou para a delegacia. Aí ele chamou a embaixada canadense, né, que ele é canadense, e aí intercederam por ele, ele foi solto, mas com a promessa de não pregar mais o evangelho nas ruas. Se você for para o Egito, por exemplo, você pode pregar o evangelho só para cristãos. Você não pode pegar um muçulmano na rua e começar a falar de Jesus para ele, que ele chama o guarda e o guarda te prende. Ele fala assim, ó, eu estou sofrendo assédio religioso aqui, ó. Esse cara está tentando me converter a ser cristão. Tanto é que lá as únicas igrejas que podem funcionar são aquelas cujos templos foram construídos antigamente, quando não havia uma lei islâmica vigorando no país. Você vai para o Irã, mesma coisa. Então, muitos países, muitas pessoas nunca ouviram o evangelho da graça de Deus. Então, nesse arrebatamento, vão embora os salvos por Cristo e ficam todos os outros. Aqueles que ouviram o evangelho, aqueles que talvez fossem à missa ou ao culto evangélico todo domingo, mas nunca creram, nunca se converteram. Ele está assim, as igrejas estão cheias de pessoas que nunca nasceram de novo. Então, essas pessoas vão ficar no arrebatamento. Tem algumas doutrinas erradas, que dizem que mesmo entre os salvos, alguns subirão, outros ficarão na terra para se sofrerem e se purificarem de alguns pecados a mais. Esses caras não entenderam que o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Não tem o que ficar na terra purgando pecados, como se a terra na grande tribulação fosse um purgatório para salvar os crentes menos vencedores, né? Os perdedores, porque eles falam que só os vencedores vão subir. Não. Todos os que creram em Jesus vão subir no arrebatamento. Os mortos, desde lá atrás, no Antigo Testamento, que morreram em Cristo, mesmo que eles não tivessem ainda noção de quem era Cristo, mas eles morreram na fé, crendo que Deus ia prover um sacrifício e iria interceder por eles, esses vão ressuscitar. E os que estiverem vivos vão ser transformados e arrebatados. Agora, fica na terra, então, todos aqueles que ouviram a verdade, não tiveram amor da verdade para se salvarem, porque eles rejeitaram. Esses vão ficar na terra, e esses vão seguir o anticristo. E vão perseguir até os judeus que vão se converter nesse tempo, porque daí nesse tempo vai haver um remanescente de judeus que aí eles irão entender, que eles não escutaram antes o evangelho, aí eles vão entender que aquele que veio era o Messias e vão crer nele. E serão duramente perseguidos. Então, tudo aquilo que você escuta lá de Mateus 24 e 25 é falando desses judeus, não é de cristãos ali. Eles vão passar um apuro danado aqui nessa terra. E também no capítulo 25 quando fala assim, tive fome, o Senhor falando, né? Tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber. Ele está falando de seus pequeninos irmãos, que são judeus,
convertidos durante a grande tribulação, e está falando de gentios, que são as ovelhas, que vão dar abrigo a esses pequeninos irmãos, enquanto que os bodes são efetivamente os inimigos, aqueles que vão perseguir esses pequeninos irmãos do Senhor, que serão judeus convertidos na grande tribulação. Então, vai ficar aqui nesse mundo três classes de pessoas. Os não convertidos, que escutaram o evangelho e não vão subir, não serão arrebatados, né? Então, ficarão aqui na terra essas três classes. Os que escutaram o evangelho, não se converteram e vão aguardar o anticristo com aplausos, com fogos de artifício e achando que ele é o salvador da pátria. Não é muito difícil se encontrar pessoas que procurem um salvador da pátria, né? Um Messias aí qualquer para salvar todos os problemas das pessoas. Eles vão receber o anticristo assim. E eles vão, então, perseguir os outros, os pequeninos irmãos do Senhor, que serão protegidos pelas ovelhas, que serão gentios. Eu estou falando agora de Mateus capítulo 25, né? Que serão gentios, convertidos também, e todos esses que vão permanecer na terra para entrarem no milênio. Então, nesse tempo aqui, nós não teremos salvos cristãos. A igreja terá sido arrebatada, a igreja terá ido embora da terra, e ficarão aqui, então, o anticristo e a sua turma para perseguir quem se converter nesse tempo aí. Então, lembrando mais uma vez, não haverá cristãos aqui na terra no sentido que nós conhecemos hoje. A igreja terá sido tirada da terra para deixar o campo livre para o anticristo assumir a terra aqui e fazer as suas peripécias aqui. Então, nós chegamos aqui nesse capítulo 2 de Tessalonicenses, depois dele explicar tudo isso, até o versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E aí ele começa, né, agora é uma mensagem de consolo, de conforto para aqueles tessalonicenses. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Isso aqui tem um autor que ele chama de uma pequena teologia, né? Uma teologia resumida. Porque se você analisar, aqui está dizendo tudo que é necessário saber acerca da obra de salvação. Porque começa aqui, por vos ter Deus elegido. O que isso significa? Que Deus elegeu. Deus escolheu alguns para a salvação. Quando que Deus fez isso? Antes da criação do mundo. Essa fase aqui, que são a igreja, né? A igreja e os salvos por Cristo foram escolhidos antes mesmo de existirem, porque Deus sabia que eles iam existir, claro, né? Mas escolheu antes da fundação do mundo. Então, qualquer doutrina que negue a eleição de Deus precisa arrancar a página da Bíblia, porque a eleição é uma coisa muito clara de Deus. Nós vamos em Efésios, por exemplo, no capítulo 1 de Efésios, ali está muito claro. No versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, ou seja, nos destinou previamente para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então,
A eleição é assunto necessário. Aí vem um e fala assim, não, mas e aí? Como é que Deus manda que o homem tem que crer em Jesus? Claro que tem que crer em Jesus. Mas antes disso, ele foi eleito. E só os que forem eleitos vão crer. Mas então, por que eu vou pregar o evangelho? Faz assim, então. Prega só para os eleitos. Mas eu não sei quem são os eleitos. Então não sabe, então prega para todo mundo. Porque o Senhor falou para a gente pregar o evangelho para todo mundo. Prega para todo mundo e deixa essa parte da eleição para Deus resolver, não é você. É Deus resolver. As duas coisas, a eleição do homem e a responsabilidade de crer, elas estão as duas na Bíblia. Nós não entendemos. O que a gente vai fazer? Vai descartar uma porque nós não entendemos? Porque se você fizer, você cai naquele extremo de alguns calvinistas mais radicais, que nem pregam o evangelho porque falam assim, não, Deus elegeu, está eleito, e não preciso nem fazer nada aqui. Ou então você cai do outro lado e fala assim, não, Deus não elege ninguém, então todo mundo tem que ouvir o evangelho e tal. Não é assim. Não é assim. Lembre-se que aqui, nesse tempo aqui, quase ninguém no mundo tinha escutado o evangelho. Quase ninguém. E eles já tinham que estar esperando pela vinda do Senhor e pelo arrebatamento. Como Paulo se inclui, né, lá em 1 Tessalonicenses 4, ele fala assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados. Paulo fala isso. Só que quando você lê 2 Timóteo, dá para entender que Paulo ali, naquele ponto da história, né, porque foi anos depois, ele já sabia que não seria arrebatado. Porque ele falava já da morte, ele falava que tinha cumprido a carreira e estava aguardando o Senhor levá-lo. Então, mas de qualquer maneira, nos elegeu, aqui em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Então, nós voltando lá para 2 Tessalonicenses 2, damos graças por vos ter Deus elegido. E aí ele fala mais uma palavra aqui, desde o princípio. Esse desde o princípio, a gente poderia pensar que é desde quando a pessoa creu, mas eu não creio assim. Eu entendo que é desde que o tempo não existisse. Porque é o mesmo termo usado quando fala lá em João 1, no princípio era o verbo, ou seja, na eternidade. Deus nos elegeu na eternidade, antes da fundação da terra, antes da criação da terra. Então, Deus, por vos ter Deus elegido, aqui em 2 Tessalonicenses 2:13, desde o princípio, para quê? Para a salvação. Para a salvação. Ele já sabia quem ele ia salvar. E ele queria salvar esses. Uma pessoa, só depois que crê em Cristo, que ela vê a maravilha que é isso, o privilégio que é isso, de ter sido eleito, de ter sido escolhido pelo Senhor, isso não diminui de maneira nenhuma a obra de Cristo, né? Quando você lê que é para a salvação que ele nos elegeu, ele não nos elegeu para sermos poderosos aqui na Terra, para ganharmos eleições, para sermos ricos, milionários, para comprar carro do ano. Não foi para isso que Deus elegeu os cristãos, pelo contrário. Os cristãos aqui na Terra, aqui no mundo, sofrem, têm problemas, passam agruras pelo nome de Cristo, também pelo nome de Jesus. Mas ele nos elegeu para a salvação, porque ele queria salvar. Nós sabemos que lá em Deus quer salvar, né? Lá em 2 Timóteo, acho que é, não, 1 Timóteo, em 1 Timóteo 2, no versículo 3, fala assim, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Pai, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 3-4. Deus quer que todos se salvem. Mas então por que ele não escolheu todos? Pergunta para ele quando você chegar lá. Eu não posso responder, não sei responder. Mas não está escrito aqui que ele elegeu? Então ele elegeu.
o entendimento da Bíblia tem que ser assim, em temor e confiança de que o Senhor fez a coisa correta, para que ninguém fique achando que Deus é injusto ou qualquer coisa assim. Aí é a incredulidade que fala isso. Então, desde o princípio, para a salvação. E aí ele continua no versículo 13, em santificação do Espírito. Isso aqui, antes de você crer em Jesus, o Espírito Santo já começou a trabalhar, a separar. Santificar é separação. Já começou a santificar você. Ah, mas nem era convertido ainda? Não, não era convertido. Porque ele queria separar você, porque é como se o Espírito Santo tivesse a listinha dos que seriam salvos. E ele falou, opa, achei o Mário aqui, ó. Deixa eu começar a separar o Mário para que ele creia em Jesus. E qualquer um aqui percebe isso. Eu me lembro, eu era pequeno, a primeira vez que o Evangelho chegou até mim, ele caiu do céu, né? Porque passou um avião de uma obra missionária aqui em Limeira e soltou paraquedinhas, né? Pequenos, assim, de papel de seda, e na ponta de cada um tinha um livrinho, furado e amarrado um livrinho de um Evangelho. Eu só consegui pegar o de Marcos, porque a molecada saiu na rua, assim, disparou na rua, todo mundo agarrando, um brigando com o outro, para pegar o paraquedinha. Para mim, sobrou um de Marcos. Eu guardei, eu li inteiro esse de Marcos várias vezes, e guardei, eu devia ter o quê? Eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro agora que eu tinha 10 anos de idade, eu me lembro até da casa que eu morava, que era um casarão velho, foi do meu avô, e muitos desses evangelhos caíram em telhados do centro da cidade de Limeira. Então, eu já fui alcançado pelo Evangelho, né? Bem cedo. Se bem que já escutava na missa, já tinha lá o livrinho da primeira comunhão, que tinha as historinhas de Jesus. Ganhei um livro bonito, a Bíblia em quadrinhos. Ganhei da minha madrinha a Bíblia em quadrinhos. Então, tudo isso já é o Espírito Santo trabalhando e começando a botar uma sementinha na cabeça da pessoa. Mas eu só fui me converter quando tinha, em 1978. Eu já estava com 23 anos de idade, quando fui me converter. Mas antes disso, muitas coisas aconteceram, que hoje eu olho para trás e falo assim, puxa, é a mão do Senhor. O Senhor já estava me colocando num funil. Né? Ele vai pondo você no funil, você quer sair para cá, quer sair para lá, e vai fechando, até que você chega e tem um encontro com Cristo. Eu me lembro até, eu ia pegar um ônibus na rodoviária de São Paulo, eu morava em São Paulo, fazia cursinho em São Paulo, e na rodoviária encontrei o China. O China é um irmão aqui de Limeira, que foi um dos primeiros que começaram a congregar aqui em Limeira. Encontrei o China no embarque do ônibus ali, e o China veio aqui, começou a falar de Jesus para mim. Que é isso? Que cara mais careta, porque antes ele tinha sido guitarrista de uma banda de rock aqui em Limeira, aí se converteu, ele e outros também, e aí começou com essa coisa de ficar falando só de Jesus para todo lugar que eles iam, só falar de Jesus. E ele pegou no meu pé ali no embarque da rodoviária, até a gente entrar no ônibus, e felizmente ele sentou numa outra poltrona e eu sentei longe dele, e aí acabou acabou o bullying que ele estava fazendo em cima de mim. E teve uma outra ocasião, porque... Eu acho que tem microfone aberto aí, não? Está resolvido, Mário. Tá. Teve uma outra ocasião, eu tinha um que morava comigo na República, a gente morava todos num apartamento, eram acho que 7 ou 8 amigos de Limeira, alugamos apartamento, morávamos juntos. E ele me falou, ele era espírita roxo, acho que ainda é até hoje. Ele falou assim, você precisa ler o Evangelho, você precisa ler o Evangelho. Aí eu fui na rodoviária, que era de uma banca grande, e comprei um Novo Testamento, pequenininho assim, e comecei a ler também. E até grifava, não entendia nada, mas grifava. Tinha muitas ideias, que não tinha nada a ver com ideias cristãs, né? Mas ideias religiosas, ideias filosóficas. Mas era o Senhor já
me pondo no funil. Aí eu me lembro até que um dia, nessa república, eu ficava fim de semana, eu tinha que passar o sábado e domingo lá por causa dos simulados, né? Cursinho, você tem os simulados do vestibular. Então, não podia ir para Limeira todo final de semana, tem que ficar lá. E eu me lembro até que tem um dia que eu estava lá, e no mesmo prédio morava umas meninas, né? E tinha uma delas muito bonita, linda menina, com olhos azuis, tudo. E ela veio com a desculpa de me emprestar um liquidificador. Eu percebi logo de cara que era desculpa, ela queria alguma coisa comigo, né? Mas assim que eu comecei a ter umas ideias assim, tocou a campainha e chegou um rapaz de Limeira que tinha se convertido também junto com o China e com outros. Eles veio com a Bíblia debaixo do braço e começou a ler a Bíblia para mim. Eu falei, meu, que cara que está fazendo? Estava chovendo na minha horta e aparece esse rapaz aí. E com isso a menina foi embora, né? Claro, não ficou ali mais. Eu não queria escutar a pregação. Eu fiquei lá escutando ele falar de Cristo, de salvação e tal. Ficou pregando o evangelho para mim. Claro que naquele momento eu achava que entrou por aqui, saiu por aqui, mas uma coisa deve ter ficado lá. Até eu acabar na faculdade, sendo alcançado por um cristão que tinha lá, que ele pôs um aviso no quadro de avisos, dizendo assim: quem se interessa por índios na Amazônia, fale comigo. Bom, eu era bicho grilo, eu era metido em filosofias orientais, eu fazia parte de um grupo de ativismo ambiental. Eu desenhava para uma revista, inclusive, de ecologia, de proteção ambiental. Eu estava até o pescoço envolvido nessas coisas. E, para mim, falou em índio na Amazônia, temos que proteger, tem que não sei o quê, né? Então, eu fui procurar quem era o rapaz. Aí encontrei-o. Então, como é que fomos na biblioteca, sentamos lá um horário que não tinha aula, né? Sentamos numa mesa de biblioteca. Então, como é que é essa história do índio? Eu falei, é que eu tenho uns amigos que eles são missionários na Amazônia e eles estão lá ajudando os índios e também levando o evangelho para os índios. O evangelho é assim, ó, 2 pilotos. Evangelho, era só isca. Ele jogou a isca. Espertinho, ele jogou a isca. Esse irmão, que congregava, eu acho que numa comunidade batista, alguma coisa assim, através dele, 12 pessoas, 12 colegas da faculdade se converteram naquela época. Ele criou até um grupo de estudo que tinha uma vez por semana, a gente entrava numa sala e estudava a Bíblia, estudava o Evangelho de João. Então, ali já comecei a pegar. Ali, naquela época, eu me converti. Porque aí um dia eu cheguei em casa e me converti. Cercado de todos os lados, sempre mais coisas que aconteceu. Eu fui comprar um livro numa livraria no Guarujá. Eu morava no Guarujá, meu pai tinha um apartamento de férias lá, e era lá que eu morava e ia para Santos todo dia, estudar na Faculdade de Santos. Eu fui numa livraria para comprar um livro chamado Provas de Daniken. Daniken, Erich von Daniken, é um cara escreve todo o livro, eram os deuses astronautas, tudo desse tipo de coisa de extraterrestres que vieram ao planeta Terra e aí deixaram a pirâmide, mágicas e não sei o que e tal. Eu fui comprar esse livro do Daniken. Quando eu peguei assim na estante, estava o livro do Daniken, que era bem grosso, e do lado um livro mais fininho, Agonia do Grande Planeta Terra. Eu disse, o que será que é isso aqui? Peguei assim a capa, tinha o planeta Terra explodindo. Deve ser legal também, né? Eu era louco por essas coisas conspiratórias, assim. Comprei os dois. Cheguei em casa e comecei a ler o do Daniken, ele metia o pau na Bíblia, dizia que estava tudo errado, que não era aquilo, que ela foi modificada, que tá. Aí, mas estava muito chata a leitura, eu fui para o outro. Aí abri o outro e falava assim, se você não tem interesse em saber o que vai acontecer com esse planeta, não continue lendo. Você acha o quê? É espertinho ele, né? Você fala isso, você fala para a criança, não vai pegar o doce, hein? Pronto. Aí que ela quer correr atrás do doce. Aí que ela quer fazer qualquer coisa para comer o doce. Então, eu li esse livro balançou também. Balançou comigo, até que um dia eu cheguei e me converti. Né? Do lado da minha cama, ajoelhei e me entreguei a Jesus.
e tive que jogar fora mais de 200 livros que eu tinha só de besteira, só de filosofia. Besteira que eu falo assim porque eram filosofias orientais, eram budismo, shintoísmo, islamismo, magia. Eu tentava fazer as coisas acontecer lá em casa por meio de magias e coisas assim. Bom, então tudo isso para chegar onde? Que Deus já estava me cercando muito antes de eu me converter, muito antes de conhecer Cristo. Eu já tinha sido eleito, deu um trabalho tremendo, deu um trabalho tremendo, né, para chegar nesse ponto, mas eu já tinha sido eleito. Então, quando aqui fala que, no versículo 13, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, ou seja, para que o Espírito já me separasse para crer em Cristo, e fé da verdade. Então, agora, veja que essa sentença aqui começou com elegido e terminou com fé da verdade. Você tem as duas coisas, uma em cada extremidade do versículo. Eleição e a responsabilidade do homem. Como conciliar as duas coisas? Não sei. Aliás, eu gosto da historinha do cara que está na frente de uma porta escura e em cima da porta está escrito assim: será salvo quem crer em Jesus e entrar por essa porta. Aí ele olha, o que será que tem lá dentro, né? Aí ele pega e dá um passo e entra. Quando ele entra, ele vê do lado de trás, escrito em cima da porta, né, do lado de dentro agora, e tiver sido eleito antes da fundação do mundo. Quer dizer, é algo que você descobre depois que você entrou. Não está escrito antes, é depois que você entrou. Você deu o passo de fé para chegar lá. Então é aqui que entra a fé, fé da verdade, né? Em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o quê? Pelo nosso evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando nosso evangelho no sentido do evangelho que ele pregava, porque, na verdade, existem diferentes evangelhos, mas nós estamos falando aqui do evangelho da graça, porque você tem o evangelho eterno, que vai ser pregado depois pelos anjos, você tem aquele evangelho que já foi pregado lá no Éden, né, quando Deus falou da serpente que morderia o calcanhar do filho da mulher, do descendente da mulher. Então, tem diferentes evangelhos. Tem o evangelho do reino, que anuncia que arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Esse é o evangelho que foi pregado até João Batista. Depois, o Senhor trouxe o evangelho da graça, né? A graça é a verdade. A lei veio até João, né? A graça é a verdade veio através do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui entra para que pelo nosso evangelho, no sentido do evangelho que Paulo pregava, que era o evangelho da graça, vos chamou. Cada um é chamado de uma maneira diferente. Eu contei minha história aqui para ver quantas piruetas eu dei nesse chamamento que o Senhor fez para mim, né? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando ele vai chegar, quando ele vai nesse versículo 14 mesmo, né? Eu tenho até anotado aqui que a nossa salvação, ela começa numa escolha divina. Ninguém se ache muito esperto dizendo assim, um dia eu analisei todas as possibilidades e aí eu resolvi crer, né, amigo? Se não foi assim, não. Porque o evangelho, a salvação começa em Deus e termina em Deus. É Deus quem escolhe. Então, ela começa numa escolha divina. Deus escolheu, não fui eu que escolhi. Como é que eu ia escolher? Inimigo de Deus. Leia Romanos. Leia Romanos, inimigos de Deus. Jamais nós, pecadores, inimigos, teríamos escolhido a Deus. Nunca, de jeito nenhum. Então, a origem dela é divina, na escolha. Ela é operada por poder divino, porque quando o Espírito Santo alcança você e coloca vida em você, vida divina, não é vida humana agora, vida humana você já tem,
coloca vida, você desperta, você é vivificado pelo Espírito Santo para poder crer. Porque até então você estava morto nos seus delitos e pecados e precisava de vida para crer. Porque um ser humano ainda não convertido, ele é que nem um cadáver. Você coloca uma pilha de tijolos em cima do cadáver, o que ele sente? Nada. Sente peso? De jeito nenhum. Reclama? Nem pensar que ele vai reclamar. Mas digamos que tivesse uma injeção de vida, que você desse a injeção de vida nesse ser humano, nesse cadáver, de repente ele acordasse, a primeira coisa que ele ia falar é assim, tira esse peso de mim. Está me esmagando aqui, não estou conseguindo respirar. Então, quando o Espírito Santo vem e injeta vida numa pessoa, aí ela está pronta para escutar o Evangelho e crer. E crer na salvação que Deus oferece através da sua mensagem divina, do Evangelho. E aí ele vai ser aperfeiçoado, né, em perfeita glória, né? Ele vai ser a semelhança de Cristo, ele vai ser transformado, né, para ter a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Começa em Deus. Isso que é importante entender. Não começa no homem, não começa na esperteza do homem, não começa numa faculdade de teologia, começa no céu. E começou há muito tempo, antes da criação do mundo, quando Deus elegeu você que hoje crê Oi, em Janaína. Jesus. Ok. Todos me ouvem? Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta, seguindo essa linha de raciocínio da salvação, que começa em Deus e termina também em Deus, né? Ou seja, tudo, né, é realizado por Deus. Eu queria saber eu tenho uma dúvida referente também ao fazer a vontade de Deus, né? Porque se há também existe um entendimento em alguns de que, inclusive essa é a minha dúvida também, de que nós teríamos condição de ter uma predisposição a fazer a vontade de Deus. Queria saber se isso procede e, se possível, exemplificar isso aí. Tem um versículo em que os discípulos chegam para o Senhor e perguntam como fazer a vontade de Deus. Ele responde: a vontade de Deus é essa. Deixa eu ver se eu acho o versículo.
a obra, como fazer a obra de Deus. Eu vou ter que ir ali ajudar meu filho, que ele está indo ao banheiro. Se vocês quiserem continuar conversando, vai em frente. Deusimar, eu acho que o versículo que o Mário citou aí é João 6, 28. Perdeu alguma coisa? Aqui em João 6, 28, ele fala: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, o ponto de partida para fazer a vontade de Deus e assim fazer as obras de Deus é que creiais naquele que ele enviou. E alguém sublinhou aqui a vontade do Pai em João 6,39. A vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, é importante entender isso, que eu acho que a pergunta era um pouco diferente, né? Que era no sentido de saber ou de fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que creia no Filho dele. Tudo na Bíblia se concentra no Filho de Deus. Tudo se concentra nele. Eu acho, Mário, que era no sentido de que se precisa ter uma predisposição, né, para fazer a vontade de Deus. Essa predisposição de fazer a vontade de Deus, ela só acontece por obra do Espírito Santo. Então, se você vai, por exemplo, na história lá em Atos, capítulo 10, o que a gente encontra lá? No versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Opa! Como assim temente a Deus? Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer, fala lá em Romanos, né? Não há nenhum que busque a Deus. Lá está escrito. Todos se extraviaram, um a uma, se fizeram inúteis e tá. Quem é esse que era temente a Deus, era piedoso a Deus, e com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus? Quem é esse? Se lá fala que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui nós vamos ver essa história aqui, que ele fazia suas esmolas
e as suas orações, no versículo 4, diz assim, que é, Senhor, disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus não estava alheio às orações e às esmolas desse homem, desse Cornélio, esse centurião romano. Mas como que ele chegou a esse ponto de buscar a Deus? Aí que entra aquela coisa do novo nascimento. O novo nascimento, lá de João, capítulo 3, o versículo 3, respondeu Jesus e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele vai falar de novo, no versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que era nascer da água e do Espírito? Aqui, muitas religiões confundem isso e pensam que essa água é batismo. Não é batismo. Porque se fosse o batismo, então a salvação seria por obras. Por obras de quem se coloca na posição de ser batizado e uma obra de quem batiza. Além disso, o Salvador seria dividido em dois: o Senhor Jesus e o que batiza. Se um dos dois faltasse na cerimônia, a pessoa estava perdida. Mas essa água não é a água do batismo. Essa é a água de que nos fala, eu acho que é Pedro, né? Não, é Efésios. É em Efésios, capítulo 5. Versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, essa água é a palavra, a própria palavra de Deus. A palavra que vai dar vida quando aplicada pelo Espírito Santo numa alma. Essa mesma ação de dar vida é aquela que Pedro fala da semente. A semente incorruptível. Ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados. O que é de novo gerados? É o novo nascimento, não é? Você é de novo gerado, você é gerado novamente. Você foi gerado uma vez na carne, agora você é gerado uma segunda vez como uma pessoa espiritual agora. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Se a água do batismo salvasse ou regenerasse uma pessoa, estaria errado, porque a água do batismo é corruptível, não é incorruptível. É uma água comum, como qualquer outra água, pode ser até uma água suja, dependendo do lugar que você recebe o batismo, você pode ser batizado numa água barrenta, não é? Mas aí que está a questão ali, Cornélio, veja que ele era um homem nascido de novo, lá em Atos 10, porque o homem não poderia agradar a Deus, o homem não poderia temer a Deus, porque está escrito lá em Romanos, não há quem busque a Deus, não há nenhum só, não há quem tema. E aí tem um homem aqui que busca a Deus. Que homem é esse? Um homem que recebeu a palavra de Deus, foi gerado de novo, recebeu a semente, foi gerado de novo, porque ele era um prosélito, ele era convertido ao judaísmo, ele era um gentil romano convertido ao judaísmo. Então, ele já tinha vida agora. E muitos cristãos hoje, muitos que enchem as igrejas hoje, têm vida, mas não são totalmente convertidos. Como assim não são totalmente convertidos? Porque Cornélio só vai se converter quando ele recebe o Espírito Santo. É no mesmo capítulo 10 de Romanos, a
partir do versículo 38, Pedro vai pregar agora. Pedro encontrou-se com Cornélio, com a família de Cornélio, com os amigos de Cornélio, e ele vai pregar no versículo 37. E essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha só a mensagem do Evangelho completa aqui. Somos testemunhas das coisas que ele fez. Ele veio fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Foi pregado no madeiro, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, porque o Evangelho tem que ter isso, o Evangelho tem que ter esses elementos. Quem é Jesus? Sua morte na cruz, sua ressurreição. Sem isso não é Evangelho. O Evangelho tem que ter sangue. Tem que ter sangue, tem que ter a morte, a crucificação. Quando ele termina de pregar tudo isso, e ele bate o martelo final, que é o seguinte, que ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. E quem nele crê recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando ele termina essa mensagem, esses pontos deveriam estar em todas as mensagens do Evangelho. Você vai pregar o Evangelho para alguém? Leia esse trecho, anote na testa, porque se faltar um dos pontos aqui, não é o Evangelho. Não é. Se falar que ele morreu, não ressuscitou, e aí? Ficou morto? E aí? Que benefício traz, né? Se falar que ele só ressuscitou, aí não dá, né? Porque tem que morrer antes. Mas se falar que era uma boa pessoa, fazendo bem, curando enfermos, livrando oprimidos do diabo, também não é o Evangelho. Esse é o Evangelho que os espíritas pregam, né? Falam de Jesus, uma pessoa maravilhosa, um espírito elevado, blá, 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 mas não fala do sacrifício de sangue, morrendo no lugar do pecador, para salvar o pecador. E quando ele dá essa martelada final aqui, os que nele creem receberão o perdão dos pecados. Olha o que acontece no versículo 44 de Atos 10. E dizendo Pedro ainda essas palavras estavam na boca de Pedro ainda, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E ali, essa conversão se manifestou também com o dom de línguas, né? Porque os ouviam falar línguas ou idiomas e magnificar a Deus. A mesma experiência que aconteceu lá em Atos 2, quando a igreja foi formada. Então, repare que isso aqui é o evangelho completo. E uma pessoa é salva quando ela recebe todo o pacote. Deus pode ir devagarinho e cercando essa pessoa de várias maneiras e tal. Ela, nesse meio tempo, ela pode receber vida, né? Nascer de novo, como explica João 3. Mas o momento em que ela realmente recebe toda a verdade, ela tem a segurança da salvação. Agora, a certeza da sua salvação, ali é como se a obra nela foi completada. Todo salvo terá, no final, a certeza da sua salvação. Hoje, nós não vemos isso acontecer na maioria dos que nasceram de novo e ainda estão aí pelejando de medo da morte, não tem certeza nenhuma e tal, mas ainda que seja no último suspiro de vida, Deus vai dar essa certeza para essas pessoas. Então, as igrejas são cheias de pessoas
religiosas, muitas que nasceram de novo, efetivamente, muitas que nasceram de novo e também creram no Evangelho, como fala aqui, mas muitas que nasceram de novo, mas estão ainda esperando acontecer alguma coisa. Essa coisa que acontecer é confiar totalmente em Jesus. Não sei se isso explicou, ou eu fugi muito do assunto, mas vai ser o mesmo preço. Eu acho que essa palavra pré-disposição não caberia muito bem, porque traria eu primeiro, né? Uma pré, né? Porque quando um banco te manda uma carta, né? Te dá um crédito pré-aprovado, né? Ele se manifestou primeiro, né? Para me oferecer esse crédito. Então, a pré-vontade de fazer, né, fazer o desejo de Deus, colocaria, no meu entendimento, né, colocaria eu primeiro, né? Eu tenho uma pré, antes dele eu tenho uma vontade já. E em Filipenses 3:11 ou 12, se eu não me engano, fala que é Deus que opera em nós, né? Tanto o querer como o efetuar. E também Efésios fala da salvação, né? Primeiro nós somos salvos, depois vem as obras. E depois do cristão salvo, né, ele tem a responsabilidade diante de Deus, né, para conhecer a verdade, né, porque lá em Timóteo também fala, porque é a vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E também a palavra nos exorta em várias passagens, né, a santificação, conheceis qual é a vontade de Deus, né? E também nós sabemos que Deus, ele não procura trabalhadores, né? Ele procura adoradores. Então, o cristão que ele está na sua vida em busca de adorar a Deus, Deus vai dar a vontade nele, pôr a vontade nele, né? O desejo de fazer e também a capacidade de fazer. O cristão também, ele pode, né? Por exemplo, a questão dos dons, né? A pessoa pode ter o dom de mestre, mas ele ser um lerdo, ele não lê, ele não estuda, ele não ouve nada. Então ele está sendo negligente, né, naquilo que Deus deu para ele, aquele dom, né? Então ele tem essa responsabilidade de estudar, aprender, porque como que alguém vai ensinar, né, vai falar da palavra de Deus, não seria o correto. Vocês irmãos estão ouvindo aí uma língua estranha aí? Ela falou que tá gravando. Ah, sim. Então, foi estranha só para mim. Então, o dom de mestre é preciso ler, precisa você aprender a verdade, conhecer, saber dividir a palavra de Deus. Então, nós temos essa responsabilidade. Deus, ele nos dá o dom, mas nós temos que também ter o tempo, né? Tirar um tempo para nós estudar, para nós ler. Então, nós temos responsabilidade também. E tem um versículo em João, o Evangelho de João, 7:17, é interessante, irmãos, porque o Senhor, ele não obriga nós a fazer nada para ele. A única coisa que o Senhor nos pede é que nós lembramos da sua morte, né? Que partimos o pão ali em sua memória, ele pede isso, que nós fazemos isso, né? Passamos isso para ele. Mas o interessante é que no versículo 17 do capítulo 7 de João, ele fala, se alguém quiser, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, né? A vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então é preciso querer fazer, né? Depois de salvo, né? E é claro que ele está falando para os judeus, né? Se eles quisessem conhecer se aquilo que ele falasse, estava falando ali era verdade, eles deveriam, né?
pela própria doutrina que ele estava falando, conhecer se era verdade aquilo. Então, se alguém quiser fazer, tem como fazer, né? O cristão, ele tem o Espírito Santo. Então, se ele quiser fazer a vontade de Deus, ele vai conhecer a respeito dele, né? Buscando, claro, glorificar ele, né? Glorificar o seu filho. Então, ele vai querer fazer isso, ele vai buscar isso. Ele vai buscar em Deus conhecimento, vai buscar na sua palavra, vai orar, ele vai pedir, né? E Deus, né, como fala aqui mais à frente também no versículo 37 do capítulo 7 de João, no finalzinho, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, né? Podemos também aplicar isso aqui, aquele que tem sede de conhecer, né, também a respeito do Senhor, da doutrina, conhecer a sua palavra, que vai até ele, né? Só assim vai aprender. Então, eu acredito que nós temos a responsabilidade de querer fazer, querer conhecer a respeito dele, e claro, né, fazer a sua vontade, que é glorificar o seu filho, né? Essa é a vontade de Deus. Então, eu creio que nós precisamos também ter um tempo, né? 2 Coríntios 5:14, também Paulo fala, porque o amor de Cristo nos constrange. Então, é conhecendo ele, é conhecendo a respeito dele, é conhecendo essa pessoa de Cristo, né? Essa pessoa tão bendita, o que ele fez por nós, é conhecendo ele pela sua palavra, esse amor que ele mostrou para conosco vai nos constranger, né? Por exemplo, Paulo aqui, ele está falando deles, né? O amor de Cristo constrangiam eles, né? Constrangiam ele, né? A viver daquela maneira que ele vivia. Então, também, quando nós conhecemos o amor de Cristo, quando nós vemos esse amor, vai nos constranger também a querer conhecer mais e também fazer a vontade de Deus. Tem vários versículos que falam da vontade de Deus, né? Só até aí. Aqui no nosso capítulo de Tessalonicenses, Paulo fala aqui no versículo 14, né? Para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente colocar aqui, para o que, né? Para alcançardes, né? Colocar assim, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eles creram no evangelho de Paulo, que Paulo pregou, e né, o Mário estava falando a respeito da santificação, né? Que é a nossa separação para Deus, e o começo, né? Da obra do Espírito Santo, e que vai chegar nesse final aqui, né? Que é alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que provavelmente Paulo esteja falando ali do arrebatamento, né? Que é quando nós alcançarmos, né? Sermos semelhante a Ele,
Filipenses 3:20, ele fala: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, eu acredito que Paulo esteja falando nesse sentido aqui, né, que ele finalizando aqui esse assunto aqui da vinda, né, do Senhor e da nossa reunião com ele, depois de explicar aqui a respeito do dia de Cristo, né, do anticristo que virá, a tribulação, né, o engano, né, que eles vão crer na mentira. Então ele fala isso aqui, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, né, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja por epístola nossa. Então, Paulo estava falando para eles aqui, para eles ficar firmes, né? Firmes essa tradição aqui, né? Os ensinamentos de Paulo, né? Não a tradição dos homens, né? Não é aquilo que os homens acham que é o correto e ensinam, mas as instruções que ele acabou de falar aqui nos versículos anteriores, que eles ficassem firmes nisso, porque Deus, né? Na volta do Senhor, quando ele virá nos buscar, a volta que eu falo, arrebatamento, a vinda dele, nós seremos transformados, né? Seremos como ele, porque o evangelho que eles creram, né? Foi para isso que eles creram no evangelho, para alcançar isso, e não passar por tribulação, não sofrer ali no período do dia de Cristo, né? No dia do Senhor, que fala, né? Que é quando ele vai exercer o seu senhorio sobre a terra. Então, que eles ficassem firmes e continuassem, né? Continuassem nessas verdades. Porque, hoje em dia, os cristãos perderam isso. Eles não se manteram firmes nessas verdades, né? Voltaram creram nas tradições dos homens, né? Coisas que o homem inventa aí, da sua própria cabeça, indo ao contrário da palavra de Deus, e nisso muitos creram nessas, por assim dizer, tradições dos homens, né? Isso é tradições dos homens. São coisas que eles vêm lá de trás, se arrastando, e vai crescendo, crescendo, a ponto do cristão nem esperar a tribulação. Ele não espera ser arrebatado. Ele espera a tribulação. Então, Paulo fala para eles ficarem firmes nisso. E manter isso, continuar, perseverar nessas coisas. Porque foi para isso que nós cremos, né? Cremos para, quando o Senhor vir, no seu arrebatamento, nós estamos com ele, nós vamos ser tirados daqui, né? Não vai passar pela tribulação. E ele fala aqui que vos foram ensinadas, seja por palavra, né? Paulo, com certeza, falou isso aqui para eles, e seja por epístola também. Provavelmente, né, Paulo esteja falando da primeira epístola que ele escreveu para eles. Então, hoje nós não temos apóstolos, mas o que nós temos? A epístola, né? Nós não ouvimos de Paulo por palavra, né? Nós não ouvimos a palavra de Paulo, né? Ele falando face a face conosco, mas nós temos a epístola dele, né? Que ele escreveu por meio do Espírito Santo. Temos suas epístolas, né? Que, se nós atentarmos para elas, se o cristão se atentar para as epístolas de Paulo, é a verdade, irmãos. A verdade da igreja está nas epístolas de Paulo, né? A doutrina,
a ceia do Senhor, o arrebatamento, né, a transformação do nosso corpo. Então, está tudo nas epístolas de Paulo. Está tudo aqui. Não falamos face a face com ele. É interessante, irmãos, porque essas duas palavras, né? Seja por palavra, né, que pessoalmente, seja por epístola nossa. E temos as epístolas, né? Interessante. E no versículo 16, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Ou, né, creio que o correto seria palavra... Não, está correto, irmãos. Não, obra e palavra, né? Obra e palavra, tá certo. Porque primeiro é preciso ver em nós a obra, né? Porque como que eu vou falar da palavra de Deus se eu faço o contrário, né? Como? Como que eu vou pregar a palavra de Deus se eu vivo de uma forma que está totalmente, né, ao contrário do que a palavra fala? Então, Deus ele vai nos ajudar, vai nos manter até o dia que o Senhor virá nos buscar, né? É igual a gente falou agora há pouco, né? Mas nós temos a responsabilidade de andar conforme a sua palavra, né? Então, console o vosso coração e vos conforte em toda boa obra, né, e palavra, né? Eu acho que o Darby ele coloca nesse sentido, obra e palavra. Deixa eu ver bem aqui, irmãos. Qual versículo que você está aí, Erivaldo? De quê? É no nosso capítulo, finalzinho. Ah, tá. Você quer que eu abra aqui? Por palavra e obras. Deixa eu ver aqui. É. Deixa eu ver aqui como que o Darby ele coloca aqui. Estou lendo aqui no livro, tá, irmãos? Que ele explica aqui esse assunto. Ele fala que Paulo, então, reitera o conteúdo de suas orações por eles. Essencialmente foi assim: uma vez que Deus lhes havia dado amor, consolação, esperança e graça para iniciá-los no caminho cristão, Paulo orou para que eles tivessem a força de Deus para seguir nesse caminho e se tornarem cristãos estabelecidos. Isso envolveria não apenas conhecer a verdade e estar apto a ensiná-la aos outros em palavras, né, que é isso que eu falei aqui, mas também demonstrá-la em suas vidas em obras. Ele fala aqui, a KJV, a revista corrigida e a corrigida atualizada fiel, traduzem palavra e obra, mas deve ser traduzida obra e palavra. Isso mostra que as pessoas devem ver a evidência da verdade em nossas vidas antes de falarmos dela com nossas bocas, né? Porque nós poderemos ser, né? Continuando aqui, podemos nos condenar aos olhos dos outros quando eles veem inconsistência em nossas vidas em conexão com a verdade que ensinamos. Então, seria obra e palavra, né? A colocação do Darby aqui também, né? Só até aí. Basicamente chegamos no nosso tempo, né, irmãos? Se os irmãos me permitir, gostaria de terminar essa live um pouco diferente. Eu gostaria de compartilhar o hino com os irmãos. Gostaria de cantar, na verdade, o hino aqui, né? Estou meio tímido, mas gostaria de cantar um hino. Talvez o que foi falado aí, principalmente a pergunta. Seria bom, né? Mas eu vou tentar cantar aqui, irmãos.
Bora lá. É o hino 129 do nosso hinário. Vamos lá. Quer cantar, Erivaldo? Então, bora lá. Se buscarmos andar, tendo em ti nosso olhar, nossa senda luzente há de ser. Se seguirmos, Senhor, teu trilhar, teu amor, nós iremos a ti com prazer obedecer, sempre em ti confiar. É o divino caminho que devemos trilhar. Toda nuvem de cá com poder passará sobre teu cuidado olhar. Com certeza o temo sussurro irão nunca nos derrotar. Obedecer, sempre em ti confiar, é o divino caminho que devemos trilhar. Não podemos gozar teus deleites sem par, se no mundo buscamos prazer, sempre há gozo em fazer, ó Senhor, teu querer, nessa senda que é obedecer. Obedecer, sempre em ti confiar, é o divino caminho que devemos trilhar. Cargas vamos levar, e às vezes o chorar, mas um dia teu nos gloriar. Errei, irmãos, perdão. Nem tristeza, nem dor, e nem cruz de amargor, roubarão bênçãos que nos dará. Obedecer, sempre em ti confiar, é o divino caminho que devemos trilhar. Animados por ti, nesta senda sem par, seguiremos teus passos na luz. Já provamos o amor aos teus pés, ó Senhor. Quão precioso é o andar com Jesus. Obedecer, sempre em ti confiar, é o divino caminho que devemos trilhar. Que o Senhor nos ajude, né, irmãos? Obedecer e andar segundo a vontade dele, né? Você ia falar, Erivaldo? Não, Errei. Perdão, irmãos. Tô nervoso. Então, Nailton, você pode dar graça para nós encerrarmos? Depois de encerrarmos, irmãos, se os irmãos e irmãs quiserem cantar, fique à vontade. Com certeza. Irmãos, então nós seguiremos na próxima live, o Senhor permitindo, capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, ok? Exato. Podemos dar graças. Nosso bendito Deus e Pai, nós somos gratos, Pai Santo, primeiramente,
pela salvação no qual nós agora conhecemos, que por tua obra, pela tua vontade, executada no nosso amado Senhor, nos deste esta salvação, Pai Santo. Te damos graça também por todo o cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós até aqui. Pai, desde os nossos primeiros dias de vida, Pai, tudo aquilo tem cooperado para futuramente resultar em glória para Ti e para o nosso amado Senhor. Somos gratos por tudo isso, sempre em nome dele, nosso amado Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.